e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor José Nilton. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre, sempre, sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa exaltação nessa noite, a Ele a nossa adoração. Se tem alguém que merece ser adorado, é Jesus, é o nosso Deus, e Ele está aqui para receber a tua adoração nesta noite. Se você puder, aplauda o nome do Senhor nessa noite, dê a sua melhor salva de palmas a Ele, mistura essa salva de palmas com glória a Deus e aleluia. Dê o seu melhor glória, o seu melhor aleluia a Ele, porque de fato Ele merece ser adorado, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Grato a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Oséias, pastora Patrícia e todos os obreiros, pastores, ministros da palavra do Senhor, toda a diretoria desta casa, a qual nos dá essa oportunidade. Meu muito obrigado. Obrigado a você que veio nesta noite ouvir a palavra do Senhor. Salmo de número 73. O versículo é o versículo de número 28. Salmo de número 73, verso de número 28. Glória a Deus. Salmo de número 73, o verso é o verso de número 28. Está aqui no telão. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os dias os teus feitos. Você pode repetir essa leitura? 1, 2, 3. Eu quero que você diga a quem está ao seu lado apenas a parte A. Antes de você se assentar, você pode fazer isso? Diga a quem está ao seu lado: mais bom é nos aproximar do Senhor. Diga a ele aí, pelo menos 2 ou 3 pessoas, diga a essas pessoas: mais bom é nos aproximar do Senhor. Bom é estar perto do Senhor. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Esse salmo é um salmo de Asaf, salmo escrito por Asaf, e é interessante nós nos atentarmos, porque nem todos os salmos da Bíblia foram escritos por Davi, como muitos pensam. Existem salmos que foram escritos por Moisés, salmos que foram escritos por Davi, salmos que foram escritos por Salomão, salmos que foram escritos por Asaf e salmos que também foram escritos pelos filhos de Asaf. Então, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Nesta feita, este salmo foi escrito por Asaf, e ele finaliza este salmo dizendo: mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Asaf era um levita, e eu queria nesta noite compartilhar um pouco mais com você sobre a vida deste moço, que não era apenas um levita, não era apenas alguém comum, mas era um adorador extraordinário. Asaf era da tribo de Levi, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro do Êxodo, capítulo 32, que naqueles dias, quando Arão e Moisés sobem ao morro,
Arão fica juntamente com o povo ali e é instituído e construído um bezerro de ouro. A mensagem chega aos ouvidos de Moisés. E Moisés, quando ouve a notícia, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele dá uma palavra dizendo: quem é do Senhor, passe para cá. A Bíblia Sagrada vai dizer que apenas uma das tribos junta-se a Moisés, e essa tribo é a tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo que Deus escolheu e santificou e separou para servir a Deus como levitas e como adoradores no templo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Asaf, aleluia, filho de Berequias, ele fazia parte também da geração dos Gersonitas. Havia 3 famílias na tribo de Levi: a famílias dos Merares, reconhecidos como os Meratitas; a família dos Coates, reconhecidas também como os Coatitas; e a família de Gerson, também reconhecida como os Gersonitas. Então, o Asaf, ele fazia parte da família dos Gersonitas. A família dos Gersonitas era a família que cuidava do templo, eram responsáveis pelo adorno do templo, cuidavam da liturgia do culto, e nesta feita Asaf fazia parte dessa família. Louvado seja Deus! Mas Asaf não apenas fazia parte da família da tribo de Levi. Asaf, ele era um músico profissional. Asaf foi escolhido por Davi numa certa feita para colocar ou para instituir uma escola de música, a qual Asaf era professor. Asaf, ele, além de ser levita, além de participar da tribo de Levi, de ter a sua genealogia no sangue, ele era um músico profissional. Ele tinha as suas habilidades como músico. Asaf, músico, levita, tinha também a responsabilidade. Naqueles tempos, a responsabilidade de Asaf era de conduzir o louvor. Asaf tinha sido separado por Davi para ser líder do louvor. Asaf, numa certa feita, no livro do profeta Samuel, a Bíblia Sagrada nos diz que a arca estava na casa de Obed-edom, e nesta feita Davi convoca os adoradores, os levitas, para buscar a presença de Deus de volta para Jerusalém. E nesta feita, quem foi o responsável por aquele momento, por aquele louvor, foi Asaf, que vinha na frente, conduzindo a orquestra. Era um maestro que tinha sido escolhido por Davi para conduzir o louvor. E naquele tempo, quando o Salmo de número 24 nos declara dizendo que Davi, ele tira a sua roupa de rei e começa a bailar e dançar no meio do povo, porque o louvor era contagiante de uma certa forma que ninguém conseguiria se conter. Apenas a sua mulher ficou de fora dizendo: você ficou louco, você perdeu a cabeça. E ele não se importou com o que a sua mulher estava dizendo. A importância naquele momento era apenas uma para Davi, que era exaltar e glorificar o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra não é sobre Davi, é sobre Asaf, é sobre ele que nós vamos falar. Asaf também, ele foi responsável nos dias de Salomão. Segundo as Crônicas, capítulo 5, versículo 12 a 14, nos diz
que naqueles dias o templo estava prestes a ser inaugurado. Então foi convocado Asaf e seus irmãos para louvar ao nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz nesse texto que Asaf louvava, e o louvor foi tão contagiante que este louvor encheu toda a casa de uma forma tão extraordinária, que uma nuvem encheu aquela casa, aquele templo, que até mesmo os sacerdotes não conseguiram entrar naquele templo naquele dia, de tão tamanha a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus invadiu aquele ambiente, meus irmãos, de uma forma tão extraordinária. Foi quase que como no início desse culto no louvor, quando os irmãos estavam aqui dizendo que queriam sentir algo novo. O algo novo já estava descendo sobre essa casa. Alguns até começaram a sentir nessa noite, meus irmãos. E nessa noite eu quero dizer a você: você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite que só a misericórdia de Deus, mas nessa noite Deus tem algo novo, de fato e de verdade, para derramar sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada nos diz que Asaf está louvando, Geduntu está ali juntamente com os seus irmãos tocando, e a glória do Senhor invadiu aquele ambiente de uma forma extraordinária. Asaf, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 30, nos diz que Asaf também tinha mais uma qualificação no seu ministério. Asaf também era profeta. Então, enquanto Asaf muitas vezes louvava ao Senhor, Deus o tomava em profecia e ele começava a profetizar. É este homem nessa noite que diz: para mim, bom é me aproximar de Deus. Nós estamos no ano que é intitulado aqui nesta casa, pela nossa direção e pela direção do nosso pastor, que é o ano que nós vamos crescer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos adquirir sabedoria. Aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite eu queria compartilhar com você algumas lições sobre este Salmo de número 73. Algumas lições que vai valer muito para você nesse ano de 2023. Esse ano de 2023 vai ser um ano de desafio, mas vai ser um ano que, se você não se apartar da casa do Senhor, você vai ter paz na sua alma, você vai ter paz no seu espírito, você vai ter paz dentro do seu lar. Louvado seja Deus, porque na casa do Senhor, porque nos atos do Senhor, como foi ministrado aqui nessa noite, há uma fonte que jorra aqui neste ambiente. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo de número 1 desse salmo, eu queria que você acompanhasse comigo. Faremos uma aplicação nesse texto, nesse salmo, e eu queria que você acompanhasse comigo todo esse salmo. O versículo de número 1, ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Asaf inicia esse salmo reconhecendo a bondade de Deus. E é bem verdade que Asaf escreve esses salmos após tudo aquilo que ele tinha vivido, que está descrito nesse salmo. Esse salmo nos conta uma crise na vida de um adorador, de um levita, de um profeta, de um homem de Deus, o homem que foi capaz de atrair a presença de Deus
de uma forma grandiosa que nem os sacerdotes conseguiam entrar no templo. Asaf era crente, irmão, assim como eu e você, ou até mais. Asaf era crente, até o tutano. Asaf era crente, irmão. Mas esse salmo nos revela que, por mais que sejamos íntimos, ou por mais que tenhamos uma vida cristã, ou um histórico de uma vida cristã prolongada, esse texto nos revela que as crises espirituais não são exclusivas dos fracos. Crente também passa por crise. Pastor também passa por crise. Talvez os nossos filhos nos olham como super-heróis. Talvez as pessoas lá fora nos olham como super crentes. Mas a verdade é que as crises espirituais não são exclusivas dos fracos. Crente forte também passa por luta. Crente forte também passa por tribulação. Crente forte também passa por deserto. E Asaf está neste momento passando por uma crise. E o texto vai nos dizer no versículo de número 2, que Asaf quase que se desviou. Ele diz que os meus pés quase que se escorregaram. Aquele que era responsável pelo louvor em Jerusalém, aquele que profetizava, aquele que cuidava das cortinas do templo, e fazia isso. É interessante, né? Para nós nessa noite detalhar uma coisa: ser levita é servir a Deus sem esperar nada em troca. Ser levita é servir a Deus na doença, na saúde, na bonança ou na escassez. E Asaf fazia isso. Em todo o seu ministério, Asaf serviu ao Senhor. Mas nesta feita, Asaf, ele expõe diante de todos a sua fragilidade. E ele diz: meus irmãos, eu quase que desviei. Eu quase que me desviei. E alguém lhe pergunta: como que você quase desviou? E o versículo de número 3 vai dizer: porque eu tive inveja, porque o meu coração foi tomado por esse mal chamado. Aqui não tem não, ninguém invejoso não? Tem não, né? Glória a Jesus, todo mundo bem? Glória a Deus. Ah, para, irmão, você nunca teve uma invejazinha? Nem que seja santa? Não existe inveja santa, tá, irmãos? Mas é algo que nós vivemos diariamente. E ele teve inveja de os ímpios. Asaf olhou Deus. Em vez em quando eu me deparo com a situação e
A gente vai passando assim, as coisas passam diante dos nossos olhos. E assim, meu Deus, fulano de tal nem trabalha, mas não tem prova. Bebe na segunda, bebe na terça, bebe na quarta, bebe na quinta. E eu aqui, Jesus, tentando juntar para pagar a conta d'água e não tem. Acontece com você também isso? Em vez de quando você está numa prova tão travada, fala assim, meu Deus, aqui não tem nada, mas fulano de tal, que nem teme o Senhor. O que acontece? De onde vem esse dinheiro? E Asaf está com os olhos voltados para aquele que não tem Deus, mas tem riqueza. E Asaf, ele é tomado por esse sentimento. E por causa desse sentimento, ele diz que os seus pés quase que se desviaram. E ele diz, pois eu tive inveja dos tolos quando eu vi a prosperidade dos perversos. Quando eu contemplei as riquezas que eles têm, e eu aqui passando por luta e tribulação, e às vezes nós entramos no nosso quarto e começamos a falar com Deus essas mesmas palavras que Asaf está falando. Meu Deus, o meu carro só vive quebrando, Senhor, mas o ímpio está andando de BMW na minha frente. Não tenho condições nem de trocar de carro, mas o ímpio troca de carro todo ano, Senhor. Diga assim, inveja que não, Jesus. E Asaf é tomado pela essa inveja. E como diz o salmista, que um abismo chama outro abismo, Asaf é tomado por vários sentimentos, a partir de um sentimento. No versículo de número 4, ele vai nos dizer que as dores não acompanham os ímpios, eles não sentem dor na hora do aperto. E Asaf vai falando, esboçando vários sentimentos, e esses sentimentos vai corroendo e tirando a sua intimidade, ou se afastando de Deus de uma forma tão grandiosa. E ele vai dizendo no versículo 5, que eles não acham trabalho, eles não passam por tribulação. Asaf está olhando para Deus como um Deus injusto, olhando para Deus como um Deus que não está agindo com justiça, porque o ímpio prospera, e ele não vê o povo prosperar. Asaf está tomando não apenas a sua dor, mas a dor de todos aqueles que servem a Deus. No versículo de número 7, ele vai dizer que os olhos dos ímpios estão cobertos de gordura, e tudo que eles veem, eles possuem. Tudo que o ímpio vê, tudo que o ímpio olha, tudo que o ímpio alcança com os seus olhos, ele alcança também com as suas mãos. E às vezes, meus irmãos, nós caímos também nos mesmos pensamentos de Asaf, e nos perguntamos, meu Deus, por que o ímpio prospera? Porque o ímpio não passa por dificuldade? Por que o ímpio é mais fácil as coisas para ele? Asaf chega a esboçar nesse texto, dizendo, Senhor, sou teu servo, será que valeu a pena te servir todos esses anos e cair nessa situação a qual estou vivendo?
versículo de número 13, versículo de número 14. Ele esboça essa palavra dizendo: realmente, eu limpei o meu coração em vão. E lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado todas as manhãs. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: será que valeu a pena passar por tudo que você passou? Será que valeu a pena abrir mão de tudo que você abriu por amor a Deus? Essa foi a pergunta e a esboção de Asaf. Realmente eu limpei o meu coração em vão? Realmente eu trilhei os caminhos em vão? Eu não sei por quantas lutas ou quantas crises você já passou na sua vida, mas eu sei que em algum momento da sua vida você já fez esse questionamento para Deus: meu Deus, será que valeu a pena, Senhor? Porque a dor é muito grande. Mas essas palavras não são questionamentos vazios, mas é a dor que está instaurada dentro da alma. E a dor, quando está no seu ápice, ela nos faz esboçar alguns sentimentos. Existem dores tão profundas, meus irmãos, que essas dores, elas são transformadas em doenças. Existem crises que nós passamos, que a nossa alma está tão amargurada, que começa a doer o nosso peito, que começa a doer a nossa cabeça, que começa a doer os nossos rins, que começa o nosso corpo a esboçar algumas reações incontroláveis. No versículo de número 21, Asaf vai dizer que o seu coração está tão entristecido que ele sente picadas nos rins. A dor é tão tamanha e a angústia é tão tamanha e a crise é tão grande que esse homem adorador, profeta e é da tribo de Levi, é tomado por um sentimento e é levado pelo caminho de dor tão profunda, que ele começa agora não apenas a sentir dor na alma, mas os seus órgãos estão sendo um alvo que está sendo atacado. Eu não sei se já aconteceu com você em algum momento, de você chegar ao médico e o médico te pedir uma bateria de exames e você esboçar aonde está a dor e o médico olhar para você e dizer assim: você não tem nada. Exame de sangue, tranquilo. Tem um pouquinho de colesterol que nós sabe, né? Mas você não é hipertenso. Tá tudo bem.
Pode voltar para casa e viver a sua vida. E você fala: mas como, Deus? Essa dor me dói todos os dias. Essa dor eu sinto todos os dias, Deus. E Asaf está com um monte de coisa ruim em cima de si. A alma não está bem, a cabeça não está boa, o coração já era, os rins, e a crise está matando Asaf. E a crise está conduzindo Asaf para a sepultura. Um homem de Deus em crise, porque as crises espirituais não alcançam apenas os novos convertidos para tirar-lhes do caminho, mas você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que serve a Deus, que louva a Deus, e quando você louva lá dentro da tua casa, os vizinhos ouvem o teu louvor, e esse louvor muda situações. É esse mesmo Asaf que agora está vivendo essa crise. No versículo de número 19, perdão, no versículo de número 14. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado todas as manhãs. Eu tenho sentido dores. Eu estou perdido. Talvez para ele era esta o seu pensamento. Até que no versículo 17 ele se lembra de uma coisa. Até que no versículo 17 ele se lembra. E ele vai à casa do Senhor. E ele diz: até que eu entrei no santuário. Até que eu entrei na casa do Senhor. Então eu entendi. Asaf estava vivendo um momento de crise, mas ele se levantou e foi na casa de Deus, porque ele bem sabia que na casa de Deus haveria uma resposta para os seus questionamentos. O pastor Ivon, antes de eu entrar para ministrar, ele falou aqui 3 palavras. Você lembra as 3 palavras que ele falou? Paz, alegria e cura existe nesta palavra, e é esta palavra que eu ministro sobre você nessa noite, neste santuário. Até que eu entrei no santuário de Deus, eu entendi, e nessa noite Deus está abrindo o teu entendimento para os teus questionamentos e para as crises que você já viveu e que você está vivendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque de fato e de verdade é na casa do Senhor que vem a resposta para a sua vida. É aqui onde Deus manifesta, aleluia, o seu poder sobre você.
as coisas não vão mudar enquanto você não entrar no íntimo com Deus. As coisas não vão mudar enquanto de fato você não entrar no íntimo com Ele. Mas se nessa noite você veio com o propósito de entrar com Ele no secreto, aleluia. Mas se nessa noite você veio de fato e de verdade com esse propósito de entrar com Ele no secreto, você vai entender, você vai compreender, aleluia, o que tem te afligido, o que tem de fato destruído a tua esperança. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Respostas virão ao teu entendimento nessa noite. Até que eu entrei, o Senhor poderia ter livrado Asaf de passar por tudo isso, mas Deus o permitiu passar, porque tem coisas que nós entenderemos apenas quando largarmos a multidão e de fato nos encontrarmos com o Senhor. Tem coisas que nós entenderemos apenas quando adentrarmos com o Senhor. E as lutas que passamos, nós devemos entender que as bênçãos nos alcançarão e viveremos uma vida abundante quando de fato estivermos preparados para viver a escassez. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele aprendeu a viver na abundância, mas também na escassez. E os momentos de escassez são os momentos que Deus está trabalhando em mim, e Deus está trabalhando em você, para que de fato, quando nós alcançarmos o momento da bonança, nós possamos entender os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Existem lutas e crises, vales e desertos, que muitas vezes nós não compreendemos. Mas eu quero dizer para você, é Deus trabalhando em você, para você alcançar o melhor dele sobre a sua vida. É Deus trabalhando a tua fidelidade, é Deus trabalhando o teu caráter, é Deus trabalhando, forjando você, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, nós estamos no início do ano de 2023, aleluia, esse ano eu creio que vai ser um ano grandioso e extraordinário para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus será um ano extraordinário, meus irmãos, não precisa se preocupar, aleluia, louvado seja Deus. Seja como o salmista Davi, ou como o salmista quando descreveu o Salmo de número 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não tema, meu irmão, ainda que a morte alcance, aleluia, alguém na sua casa, permaneça firme nos pés do Senhor, a resposta ainda vem dele, o controle ainda está na mão dele, aleluia, louvado seja Deus. Deus não mudou, ele nunca mudará, ele permanece sendo Deus, aleluia, louvado seja Deus. Passa pela crise, passa pela prova, mas nunca deixe de glorificar e exaltar aquele que tem poder para te tirar do meio da crise. Certamente tu me puseste
pusertes em um lugar escorregadio. Se você está vivendo uma crise, certamente é permissão de Deus. Se você está vivendo um deserto, certamente foi Deus que permitiu você chegar lá. Certamente tu me pusestes em lugares escorregadios, e tu os lançastes na destruição, como são trazidos para a desolação, como em quem é um momento eles são completamente consumidos por temores. Como um sonho, como alguém que acorda, assim, ó Senhor, quando tu acorda, tu desprezam a imagem deles. Olha o entendimento que Asaf tem de tudo aquilo que ele estava vivendo. E eu não estou pregando para você não ter ambição ou querer crescer na vida profissional, não, meus irmãos. Eu não estou pregando nessa noite para você não ter uma conta bancária recheada, não, meus irmãos. O que eu estou pregando nessa noite é exatamente uma palavra direcionada por Deus para a sua vida. Porque nós não devemos ajuntar tesouros na terra, aonde a traça corrói, mas nós devemos juntar tesouros nos céus. Nós devemos pensar e nos projetar para viver uma vida abençoada na terra, sim, mas nós temos que também pensar, aleluia, como será a nossa eternidade. Nós devemos pensar em andar num carro bom, devemos, mas nós também devemos pensar como será naquele grande dia, quando Jesus te chamar pelo teu nome: ei, vinde bendito de meu Pai, entra, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Asaf entendeu que o fim deles, desolação e destruição, porque o coração do ímpio está depositado sobre as suas riquezas, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, alguém já entendeu nessa noite? Aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas permanece para sempre, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aonde está o teu coração? Aonde você está depositando a riqueza da tua alma? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite ser boca de Deus para a tua vida. Essa crise não vai te matar, esse deserto não vai te matar. Entre no secreto com Deus nessa noite, aleluia. Ora calabaracé, gramando revácia. Jesus te encontrou nessa noite, nesta humilde casa, e Ele está abrindo os teus olhos espirituais estão sendo abertos. Contemplam as grandezas do Senhor nessa noite. Tu me guias com os teus conselhos, e depois me receberás em glória. Quem tem o eu? Quem tem o eu? Quem tem o eu no céu a não ser a ti? Aleluia! E não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Aleluia! Aonde está o desejo do teu coração? Eu quero crer, meus irmãos, e eu quero pregar para uma igreja que jamais abandonará, aleluia, o desejo de
de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo de número 24, 27, versículo de número 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia. Quando alguém chegar aí para você nesse ano dizer: vamos para Degales, você vai responder com o coração cheio de júbilo: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quando alguém chegar para você dizer: hoje tem culto, vamos, tem reunião, vamos, tem ensaio, vamos, porque é prazeroso estar na casa do Senhor. Quem tem eu? Quem tenho eu no céu, a não ser a ti, ou além de ti? Ou quem tenho eu na terra que eu deseje mais do que a ti? Daria para abrir um outro leque de pregação sobre os desejos da alma. Fica para um outro dia. Mas eu queria que você entendesse qual é o teu maior desejo. Ah, pastor, estou desejando trocar de carro, estou desejando trocar de casa. Tem gente que está até desejando um marido novo. Não deseja um marido novo, não. Peça para ele transformar o marido velho no marido novo, que ele transforma. Tem gente querendo uma esposa nova. Meus irmãos, é isso mesmo. Porque já cansou de viver a vida com ela. Mas não peça para Jesus trocar ela. Peça para Jesus transformar ela, que ele ainda transforma. Quantas casas destruídas, lares destruídos, maridos que não conversam com as esposas, esposas que não têm paciência de ouvir os maridos. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Os filhos desobedientes, que não obedecem os seus pais. Está faltando Jesus. As coisas só vão mudar. As coisas só vão mudar quando eu e você se posicionar para que de fato a mudança venha. Asaf se levantou. Asaf foi na casa do Senhor e Deus lhe abriu o entendimento. Vocês entenderam a palavra de Deus dessa noite? Entenderam mesmo? Qual é a palavra de sabedoria para esta noite? Não deixe de vir à casa do Senhor. Não seja um crente domingueiro. Não seja um crente interesseiro. Mas seja um crente grato ao Senhor. Seja um crente grato ao Senhor. Mas para mim, bom é estar. Mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Eu não sei para você, mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se coloque de pé, por favor.
Não se afaste de Deus. Não se afaste do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta besta nessa noite. Posso fazer a pergunta besta? Quem quer viver uma vida abençoada em 2023, levanta a mão e dá um glória. O segredo está aqui, na casa do Senhor, aleluia. Quer viver vidas em meio à tribulação, vivendo vida de bonança? Não se aparte da casa do Senhor e nem se aparte das leis do Senhor. Antes medite na palavra do Senhor, de dia e de noite serás próspero e abençoado, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso orar por você nessa noite. Eu posso orar, pastor, por eles? Mas antes de fazer uma oração, eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Coloque a mão direita no seu coração e a mão esquerda na cabeça, na sua cabeça. Eu não é costume fazer isso aqui não, tá, irmão? Mas eu vou fazer porque Deus tem nos orientado a fazer isso. Você vai dizer para você mesmo e para o seu coração. Repita comigo essa palavra dizendo assim: eu preciso viver com o Senhor, pertinho do Senhor, todos os dias desse ano. Eu preciso. Agora você vai repetir dizendo assim: Senhor, me faça viver todos os dias perto de Ti e sentir a Tua presença todos os dias. Meu Deus.